Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados, no YouTube. É uma alegria receber você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos numa temporada excepcional falando sobre a aliança, uma promessa de Deus com a humanidade, a promessa de consertar aquilo que o ser humano estragou. A gente já passou aí por algumas alianças, ou na verdade por aspectos de uma aliança que ela está firmada desde o início do planeta Terra, né, desde a criação. A gente pode até falar que ela precede toda a criação, porque é uma aliança eterna, mas ela vai sofrendo, digamos assim, algumas adaptações dentro do contexto de que o ser humano vai cometendo alguns erros, e a gente está sendo bem eufemista aqui para chamar de erro, o que de fato foi um pecado que estragou tudo aquilo que era perfeito e bom. Mas Deus é ainda mais maravilhoso, né? E como Paulo diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? Então essa história da aliança ela vai mostrando pra gente facetas e a profundidade do amor, da misericórdia e da graça divina. Então a gente já passou aí pelo Adão, que estragou tudo, a gente já passou por Noé, a gente passou por Abraão, e agora a gente chega ao pé do Sinai, onde a lei é dada, onde uma missão é ampliada, e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, né? A aliança sinaítica, a aliança dada no Sinai, com o povo de Israel saindo do Egito. E para conversar comigo sobre esse tema, a gente recebe novamente o pastor Moisés Sanches. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Prazer estar com vocês de novo aqui no Contra a Cultura e partilhar dessa discussão gostosa da lição desse trimestre, que, como você falou, é uma lição única. É uma lição empolgante no tema central da Bíblia. Exato, como a gente já mencionou aqui em outros episódios, né? A aliança ela vai ser aquele aspas assim que abarca tudo, né? Aquele parênteses que abarca toda a estrutura bíblica. Então você quer falar de santuário, o santuário está dentro do prospecto da aliança, você vai falar disso. As próximas lições vão falar, né, do sábado, da lei. Basicamente toda a doutrina ela vai estar debaixo desse guarda-chuva porque ele é a estrutura que embasa toda a temática bíblica, né? Então estudar a aliança, entender a aliança de fato é essencial para qualquer cristão para poder entender melhor a estrutura bíblica e dali derivar os temas que a gente vai de fato estudando. E assim, a gente vai começar a entrar agora num aspecto que é muito fundamental dentro do entendimento bíblico, que é a lei. A próxima lição vai falar mais especificamente sobre isso, né, o próximo episódio, mas aqui a gente já vê o surgimento, a entrada desse aspecto dentro da aliança, que até então a gente não tinha isso de uma forma assim, bem explícita, né? Tava ali nas entrelinhas, na forma como Deus vai orientando através de um relacionamento pessoal, mas agora a gente de fato vai perceber isso de uma forma bem detalhada, bem descritiva. Agora, quando a gente vai para o início da história do Êxodo, né, quando a gente abre aí o livro de Êxodo, a gente começa a ver as primeiras páginas, a gente percebe o povo de Israel está ali escravo, os descendentes da família de Jacó, que é da descendência de Abraão e tudo mais. E ali eles já perderam muito da sua identidade, né? Já estão muito envoltos ali, muito imersos numa cultura idólatra, uma cultura que, digamos assim, ela tem valores que são justamente aqueles valores opostos ao que Deus está tentando incutir dentro da aliança desde lá de Adão, lá no Éden, né? Aquela ideia de serviço, de entrega, de amor, de administrar a terra. Aqui no Egito você percebe toda a contrafação disso, né? Uma terra opressiva, que escraviza, que só visa os próprios interesses. Qual que é esse panorama? Assim, o que Israel está passando? Qual que é essa perspectiva que agora a gente vai ter essa transição para esse ministério de Moisés e essa postura de Deus? Por que Deus está permitindo isso acontecer? Por que agora, só agora nesse contexto, que Deus resolveu interferir? Na realidade, a gente tem pelo menos duas coisas importantes ocorrendo aí com Israel a partir da migração, né, da família abraânica para o Egito. Existia uma proposta inicial, que era a proposta de salvação do povo, do clã dos descendentes de Abraão, naquele período de fome. Eles foram para o Egito, foram salvos por aquela questão do envolvimento de Deus com José no preparo de um caminho para a salvação, mas eles se acostumaram com o Egito e não quiseram voltar. Esse erro conduziu a toda a história que a gente está vendo do cativeiro egípcio, do cativeiro de Israel no Egito. O primeiro aspecto é essa decisão, a decisão de não retornar para o plano original. Foram salvos e se acostumaram com o ambiente novo que receberam de salvação. O segundo aspecto que eu vejo de interessante é a perda da identidade.
No primeiro momento que eles continuam no Egito, a identidade deles ainda se preserva porque eles foram para uma terra específica e viveram isolados do restante do Egito. E mesmo nessa época do cativeiro, você ainda percebe esse isolamento. É como se eles estivessem vivendo fora do núcleo principal onde vivem os egípcios. Embora a terra em que eles vivam é uma terra privilegiada dentro do Egito, no sentido do cultivo, no sentido da produção, mas ainda é uma terra deslocada. Apenas mudou o status. Agora eles vivem nessa terra, mas vivem como escravos. Esse modelo de continuidade no Egito leva esse povo a perder a identidade aos poucos. Então, nessa época de intervenção de Deus, me parece seja o limite da perda da identidade. Se Deus esperar mais um pouco para intervir, Israel perde completamente sua identidade e não haverá libertador. Deus terá que reformatar o plano e levantar um povo de outra descendência ou de outro lugar, e a promessa não seria cumprida em Abraão. O que chama atenção é que Deus sempre interfere no limite. Ou seja, ele deixa o livre-arbítrio correr até o limite do ser humano. Quando esse livre-arbítrio está para ser extinto, Deus intervém para não extingui-lo e para continuar existindo a liberdade. Isso me parece seja o momento específico da interferência da saída do Egito. Esse ponto que Paulo chama de plenitude dos tempos, né? Falando especificamente da chegada do Messias, mas você percebe isso o tempo todo, né? Noé é basicamente esse momento, né? Sim. Você tem ali, mas por que Deus veio e trouxe dilúvio? Cara, a terra estava toda envolta em maldade, a gente viu isso lá no episódio 3, e tipo assim, acho que mais uns passos ali, talvez a humanidade entrasse no caminho sem retorno. Morrendo Matusalém, morrendo Lameque, morrendo Noé, acabou. Não existirá mais livre-arbítrio. Aí você tem uma degradação completa, né? Agora, tem um outro aspecto também dentro disso, dessa coisa do limite, né? Porque, claro, a Bíblia é a história da aliança, e a aliança foi feita com Abraão. Só que também essa aliança ela é feita para salvar todas as famílias da Terra. Então, ao mesmo tempo, assim, a gente tem um enfoque dentro dessa aliança, porque a Bíblia é a história dessa aliança. Então ela vai, de fato, digamos assim, a câmera do cinema ela está focada na semente de Abraão, né? Que é a semente lá de Eva, né, no caso. Mas tem algumas coisas que vão acontecendo em paralelo que também às vezes a gente perde na leitura do texto para entender por que Deus está agindo dessa forma. E uma delas é uma coisa que Deus fala com Abraão, pouca gente percebe, que ele fala assim, olha, o povo, a sua descendência, eles vão ficar escravos no Egito até que se acenda a medida da iniquidade daqueles que habitam a terra de Canaã. Ou seja, aqueles povos, os jebuseus, amorreus, ou seja, Deus está tentando alcançá-los, por causa disso ele deixa o povo meio que cozinhando um pouco, né? O povo de Israel também sofre um pouco lá, porque Deus está tentando demonstrar misericórdia com outro povo. Aí você não entende, mas por que quando o povo de Israel invade a terra de Canaã, sai passando a navalha em todo mundo? Então, porque meio que já é um julgamento final, porque Deus já passou esses 400 anos tentando trabalhar com esses clãs, com essas tribos, com esses povos, né? Então tem os dois aspectos aqui, Deus ele está demonstrando misericórdia e agora ele vai de fato executar o seu juízo, porque, de novo, isso já precede, né? Abraão comprou toda aquela terra, depois ela foi invadida, então tem toda uma situação geopolítica. A história também não para, né? Porque eu estou focado em Israel. Exatamente. O mundo continua girando e a história do mundo continua correndo. Israel é simplesmente um depositário, é um fiel depositário daquilo que é a convenção de Deus, entre aspas a palavra convenção. Quando os outros lugares estão prontos para uma de duas coisas, a salvação ou o juízo, Deus tem que intervir e executar esse processo, porque senão Israel também se perde e o depositário desaparece. Ou seja, em todas as fases que você verificar a aliança, sempre tem um fiel depositário. Seja no nível de Adão, seja no nível de Noé, seja no nível de Abraão, agora nesse contexto o nível do povo de Israel. E continuando a história, você vai sempre ver um fiel depositário presente na regência ou na abordagem da verdade presente para aquele tempo. Você mencionou que o povo não quis voltar para a terra de Canaã, eles preferiam ficar no Egito, é uma conjectura, né? Mas talvez se eles tivessem voltado, não teria essa ocupação dos outros povos, e na verdade a presença deles teria influenciado esses outros povos, como deveria ser agora a partir do Sinai, né? Então, assim, meio que eles vão atrasando o plano, mas também, ao mesmo tempo, não estão atrasando, porque Deus ele já está vendo tudo isso, e ele já está posicionando as peças para que a aliança seja cumprida de fato, né? Então ele é o que consegue trabalhar com as variáveis aqui para de fato executar seu plano da mesma forma. Agora, o capítulo 6 vai explicar pra gente, aqui no verso 6, quando Deus ele de fato fala com Moisés, ele diz o seguinte, olha, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor,
e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Aqui tem uma expressão que ela é bastante usada no imaginário, assim, no figurativo bíblico, né, nas metáforas bíblicas, que é essa coisa aqui do resgate, de resgatar. Dentro do nosso conceito mais comum aqui, talvez, a gente que vê filme policial, coisa assim, o resgate é aquela coisa da vítima que está sequestrada e aí vem a polícia, vem aquele cara para poder ligar no walkie-talkie, conversar com o sequestrador, né? Não, o que você quer para soltar a vítima? Não, eu quero que você pague um resgate. Tem um pouco dessa imagem aqui, né? Mas também tem toda uma questão aqui econômica, dentro das próprias leis civis da época, econômicas e tudo mais, né? Qual que é essa visão econômica, política, cultural bastante? Por que Deus está escolhendo essa metáfora específica para falar de como ele vai libertar o povo aqui? Na realidade, quando você olha essa metáfora, ela vai estar interligada com aquilo que Deus já planejou para esse povo na formatação da nação. Quando Israel saísse do Egito e fosse ocupar Canaã, a Canaã prometida, ou seja, a terra prometida, é uma terra que tem dono. E esse dono é Deus. Uhum. E Deus concede aos seus filhos que ocupem a terra, mas a terra continua sendo dele. E ele distribui proporcionalmente aos seus filhos a ocupação dessa terra, no formato das tribos, na quantidade das pessoas das tribos e na possibilidade que cada tribo teria no contexto dessa ocupação. Tanto que na morte de Moisés, essa distribuição é feita antes de ele subir o monte. Então, a compreensão de que a terra prometida é de Deus e de que Israel é mordomo nessa terra e pode usufruir da terra, mas é mordomo dela, está presente nessa noção do resgate. Por quê? Na estrutura humana, vivendo com o pecado, vivendo no contexto do pecado, se você observar, e a gente podia alongar esse tema enormemente, só esse tema já daria uma lição de um trimestre, mas assim, resumindo essa história, a partir do contexto de Levíticos capítulo 25, por exemplo, se a gente olhar a referência ali, né, 24, 25, 26, e dentro desse contexto a abordagem do período do jubileu, você vai ver que tem todo um regramento para a terra. Israel ocuparia a terra, Israel viveria na terra como as pessoas vivem, poderia negociar com ela no sentido da produção, poderia enriquecer com ela no sentido da amplitude do uso da terra, mas aconteceriam pessoas ao longo da história que perderiam terras, perderiam competência financeira, perderiam competência de manejo e eventualmente até perderiam a liberdade nessa terra e perderiam a posse momentânea da terra. Mas assim, a cada 50 anos girava um ciclo de ocupação da terra que retornava a terra aos seus familiares originais. No intervalo entre uma coisa e outra, que alguém, por exemplo, você perdesse a sua terra e eu, um estrangeiro, fosse lá e arrendasse a terra para usar essa terra. No período de intervalo, alguém poderia surgir e resgatar para a tua família a terra, comprando de volta essa posse e pagando o preço. Que, aliás, no caso de Israel, era tabelado, né? A terra valia o número de anos que faltava para o 50º, ou seja, o número de anos que eu poderia usar a terra e usufruir de forma lucrativa das benesses da terra. Então, o resgatador, essa figura do resgate, ela aparece nessa condição. Devolver ao que era mordomo originalmente uma terra que foi arrendada para alguém que não é o dono legítimo. E esse resgatador faz isso de forma benevolente, ou seja, ele dá do seu capital o resgate da terra que não vai ficar com ele, vai ser voltado ao dono original. Esse é o preço do resgate. Então, o contexto da palavra resgate aparece assim, mas na realidade ela ilustra um outro tipo de resgate, que é o resgate das pessoas da terra original. É o resgate do indivíduo, da dignidade do indivíduo. Vai resgatar a pessoa para a terra e não a terra para a pessoa, né? Exatamente. Que é o que você vai ver em Apocalipse 5, quando na descrição do texto de Apocalipse aparece João chorando. E João chora porque alguém tem um livro selado com 7 selos à mão, que vai poder quebrá-lo, mas ali não aparece alguém que possa fazê-lo, não existe o resgatador. E quando João entra em desespero porque não há o resgatador e ele olha que não poderá ser aberto o livro, vem uma pergunta: o que existe nesse livro e quem é o resgatador? E Apocalipse capítulo 5 descreve que aparece a figura do resgatador, aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, e que poderá abrir o livro. E quando ele aparece no céu para abrir o livro, vem uma frase interessante no texto. Esse que é o resgatador, esse que pode abrir o livro, ele resgata o quê? Aqueles a quem ele faz sacerdócio
para reinarem sobre a terra. Uhum. É a figura de Levíticos 25. Aliás, os próprios termos usados ali são os termos de Levíticos. Então, quando você olha essa figura, é o que está acontecendo aqui nessa metáfora antecipada da saída de Israel, libertação, Sinai e ocupação da terra. Uhum. É uma antecipação desse fenômeno que vai ser o próprio regramento de Israel. E é interessante que você precisava, como você mencionou aí, de um parente, né? De um parente vivo, próximo, que é aquele caso que a gente vê na história de Ruth, né? Toda a história de Ruth é basicamente para mostrar esse lance do resgate aí, né? Então, a história de Boaz é isso, né? Isso, Boaz é esse parente próximo que pode resgatar Ruth. Agora, se a Bíblia está usando essa metáfora, e a gente entende que Israel é uma pessoa, digamos assim, né? É um personagem. Ele não tem um parente próximo para resgatá-lo. Por que Deus aparece como esse parente? E como é que se dá essa relação? Então, aí vem uma coisa interessante que estava na lição 1 do trimestre. Por que a gente começou estudando Gênesis? Para saber quem é o parente próximo. O parente próximo é Cristo. Uhum. Aquele que em João capítulo 1 aparece como o Criador. Nele foram feitas todas as coisas. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O mesmo Cristo que é o resgatador em Apocalipse 5. O mesmo Cristo que aparece como metáfora do resgatador de Israel em José, o proto-evangelho. Ou seja, você vai vendo essa pessoa repetidas vezes aparecendo no texto bíblico como sendo aquele que costura as alianças. Todas as alianças estão baseadas em um único sujeito na história inteira. Aquele que paga o preço do resgate original. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, este te ferirá a cabeça. Aqui está o foco do resgate. É a pessoa que tem o valor real, ou seja, eu gosto de ilustrar isso pensando na moeda, né? Uhum. A moeda é um valor metafórico. O valor real da moeda está no peso em ouro que ela tem. O único que tem ouro, que é o detentor desse ouro original, é o Cristo. Todos os demais resgatadores são metáforas. O resgatador original é ele, sempre foi ele, desde o Éden até o Apocalipse. Então, essa figura do resgatador é uma ilustração do plano da redenção. Uhum. É uma metáfora do redentor verdadeiro, aquele que paga o preço. Quando Deus manda Moisés ir falar com o faraó, a ordem que ele dá é: fale ao faraó, deixa ir o meu filho. Ele chama Israel de o filho dele, né? Sim, é o Criador falando isso. Exato, e tem toda aquela relação do que vai acontecer depois, quando Deus vai castigar o Egito através dos primogênitos, né? Tem toda essa relação ali de como, o que está acontecendo com o que vocês fizeram com o meu filho, é o que vocês vão sentir agora acontecendo com o filho de vocês. Então, tem toda essa discussão desse parentesco ali, desse peso parental de um pai que está cuidando do seu filho. Se você volta lá na lição 4 e 5, onde você tem a história de Abraão, lembra que Deus faz exatamente isso com Abraão. Uhum. Ele, para mostrar o que é o preço verdadeiro e o que é o preço metáfora, ele pede o filho. Uhum. E Abraão sobe sem saber o que vai acontecer. E quando ele está no limiar de sacrificar o filho, Deus para a cena e fala: não, essa não é a cena verdadeira. Não é o seu filho que precisa morrer, é o meu. Mas agora você entende o que eu estou fazendo. Uhum. Agora você entende que aquele cordeiro com a galhada, com os chifres presos na galhada, é o meu filho ofertado no lugar do seu filho. Esse é o desenho da aliança. Esse é o desenho do resgate. Eu acho muito bonito quando Jesus ele vai explicar para os fariseus: filho de Abraão, blá, 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 e Jesus vira e fala: Abraão olhou no futuro e me viu. Sim. Eu acho que Jesus está citando diretamente esse episódio. Assim, claro, estou conjecturando aqui, mas eu acho que ali, quando ele vê o filho dele sendo poupado e o cordeiro morrendo, ele vê Jesus ali, né? Ele entende. E mesmo não vendo a promessa sendo cumprida, ele não vê a promessa sendo cumprida, né? Isaac não é uma nação. Isaac é um filho. Você percebe como isso se repete, né, Isaac? Você vê lá, e até a coincidência de você ser Isaac, mas assim, se você olha lá atrás, quando Adão vê alguém morrendo para ele receber vestes, ele entende quem é que está morrendo. Uhum. E ele sabe que a nudez dele é coberta com a pele de Cristo. Isso é um símbolo, talvez o mais lindo da Bíblia, está lá em Gênesis 3. Todos os demais símbolos vão repetindo essa cena. Uhum. O sacrifício em Abel, o sacrifício de Noé saindo da arca, o sacrifício de Isaac sendo substituído pelo sacrifício verdadeiro. A mesma história vai se repetindo, costurando sempre a mesma cena original. A base é sempre a mesma. A Páscoa na saída, na libertação do Egito. É incrível como é que essa base, essa imagem, ela é tão forte, né? E ao mesmo tempo, você está lidando com o seu filho, que é um filho extremamente rebelde. Uhum. E aí, por que eu cito isso? Porque parece que tem
dos tantos temas que se repetem, como você mencionou na Bíblia, tem um outro tema que se repete o tempo todo: a rebeldia. A rebeldia. Né? A rebeldia. O povo tá aqui também por rebeldia, tipo, tudo já aconteceu por rebeldia. E aqui no Egito vai acontecer um negócio. Deus, ele vai, o capítulo 3 de Êxodo diz que Deus resolve descer para ver o que está acontecendo ali, né? Eu até acho que uma expressão interessante, essa antropoformização de Deus, né? Tipo assim, essas características humanas. Não, Deus vai descer ali, é a mesma linguagem que ele usa na Torre de Babel, né? Vamos descer para ver o que os caras estão fazendo lá. Mas desçamos como assim? e confundamos as línguas, desçamos e vejamos o que estão fazendo. Mas peraí, Deus não é onipotente, onipresente? Por que ele precisa descer? Por que ele precisa se mover de um lugar para outro para descobrir o que está acontecendo? Mas acho que a linguagem aqui é uma linguagem que vai ficar ainda mais clara em João 1,14, né? É a imagem de um Deus que ele está envolvido diretamente com a história da humanidade. Não é um Deus passivo assistindo uma história acontecendo. Ele está agindo, ele está vivendo. E o sofrimento do povo aqui também é o sofrimento dele, né? E vai mais além disso. Você observar o fato de que essa integração, Deus e o homem, na cultura hebreia, é uma integração concreta. Ela vai para além da questão simplesmente da demonstração do envolvimento de Deus, mas para a sensação que o israelita tem de que Deus de fato está envolvido com todas as cenas. A ponto de ele sempre colocar concretude nas ações a partir da referência divina. O que cria, às vezes, problema para a gente no sentido da não compreensão disso, como Deus endureceu o coração de Faraó e outros textos dessa natureza. Uma visão muito mas quando você ocidental entende nossa, Exato. Quando você entende essa concretude da cultura hebreia e enxergar um Deus compassivo no limite máximo, um Deus que se envolve e se compromete com toda a cena, Moisés é muito preciso nessa descrição, né? Desse comprometimento de Deus. E isso é fantástico na literatura hebreia. E é bonito, né? Porque de fato você percebe esse envolvimento. E aí João vai, já numa linguagem grega, mas ainda assim ele vai mostrar isso, né? Tipo, o Deus criador de todo o universo, ele se tornou um pedaço de carne. Ele se torna a mesma matéria que está envolvida aqui com a nossa história. Mas não é uma novidade ali. Né? Ela toma uma outra tem forma uma razão, de né, ali. Qual é a razão de João? A razão de João é que ele está falando para gregos. Lembra que o Evangelho de João está escrito lá no fim da história, né? O último livro da Bíblia a ser escrito, e, portanto, o público-alvo de João é o público de Éfeso e da região em torno, que não acredita na concretude da ressurreição, que não acredita na concretude da encarnação. Então, ele traz os elementos hebraicos na linguagem grega e na lógica grega. Ele usa o silogismo grego para iniciar o capítulo, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Exatamente assim, a sequência da lógica grega, para mostrar para eles que existe concretude nesse Cristo. Ele não é um ser etéreo, abstrato, e nem um ser puramente humano. Ele é a junção dos dois, o divino e o humano, dentro de um desenho. Mas talvez a metáfora mais presente, talvez o símbolo mais forte do texto de João 1, seja o texto que resgata exatamente essa essência, que é o texto da referência de que vocês rejeitaram esse Deus que se comprometeu, e porque vocês rejeitaram, ele agora permite que todo aquele que creia se torne filho de Abraão. Filho por herança, filho por adoção. Essa transição que aparece ali é o resgate do Sinai, é o resgate da cena da libertação do povo de Israel, que ele traz para dentro do texto de João. Pegaram o que você falou lá de Apocalipse, né? Por causa desse resgate, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Por que se tem esse direito? E os fez sacerdotes, para reinarem sobre a terra. Exato. Percebe? É a mesma cena. É a mesma cena. Isso só está acontecendo porque o verbo se fez carne para pagar esse resgate. Né? Então, de fato, assim, a gente fala de antiga e nova aliança, mas na verdade é uma aliança só. É o mesmo propósito desde o início. A gente só está vendo aqui pontos de vista, perspectivas, olhares dentro de uma mesma história que está se desenrolando o tempo todo. Mas por que tem novas perspectivas? Volta ao tema que você levantou. A rebeldia força o modelo a uma nova perspectiva, porque o povo mudou a sua parte na aliança. Deus sempre teve a mesma perspectiva, mas nós não. Exato. Nós chutamos a aliança para fora do contexto. A variável somos nós, né?
É aquele texto famoso que muita gente usa de forma descontextualizada, mas quando Deus fala, eu, Senhor, não mudo, né? Ele tá falando, eu, Senhor, não mudo, porque se assim fosse, vocês, filhos de Jacó, já teriam sido aniquilados. Vocês só existem porque eu sou invariável nessa aliança. Vocês são a parte variável. A graça variável. persiste. Muito bem, chegamos ao final do episódio aqui da rádio, o tempo é curto e a gente só tem 27 minutos aqui, mas lá no YouTube a gente continua essa conversa, ainda tem muita coisa legal pra gente expandir aí no conteúdo, então eu te espero por lá. A você que fica aqui na rádio, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se/cristãoscansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.